Saudações a todos! Como muitos já sabem, ontem demos início à prática de realizar neste canal a leitura de textos de nossa autoria com alguns comentários que julgarmos pertinentes. O texto de ontem foi o artigo Integralismo e Nazismo, ao qual acrescentamos depois o subtítulo O Sigma em oposição à suástica. Hoje, data em que se comemora mais um aniversário do Manifesto de Outubro de Plínio Salgado, documento inaugural do integralismo e, portanto, também mais um aniversário desse grande movimento essencialmente cristão e brasileiro, procederemos à leitura comentada do texto que pretendemos publicar ainda hoje no portal da Frente Integralista Brasileira, FIB, e que se intitula O Integralismo, Aspectos Doutrinários. E antes de dar início à leitura comentada do nosso texto, julgamos ser mister lembrar que hoje também celebramos mais um aniversário da Batalha de Lepanto. Celebramos os 449 anos da grande vitória das forças da cristandade contra as hostes otomanas na Batalha Naval de Lepanto, ao 7 de outubro de 1571. Bem, mas vamos ao texto, que é precedido da nota introdutória, que agora passaremos a ler. Neste dia 7 de outubro de 2020, data em que celebramos os 88 anos do lançamento do Manifesto de Outubro, que marcou o surgimento oficial do integralismo e da ação integralista brasileira, reputamos ser oportuno divulgar este singelo artigo da nossa lavra, que se intitula O Integralismo, Aspectos Doutrinários, e se constitui em uma versão revista e ampliada do nosso trabalho de mesmo nome, lido em São Paulo aos 2 de fevereiro de 2019, em reunião em memória de Plínio Salgado. O integralismo, aspectos doutrinários. O integralismo brasileiro, ou simplesmente integralismo, é um movimento cívico-político e cultural que nasceu oficialmente em 7 de outubro de 1932, com o lançamento em São Paulo do chamado Manifesto de Outubro de Plínio Salgado, ilustre escritor, jornalista e pensador, que então já defendia ideais nacionalistas havia muito na terra bandeirante, sua província natal. Mais injustiçado pensador e líder político brasileiro, Plínio Salgado foi e é um autêntico arauto, apóstolo e bandeirante da fé e da brasilidade, que, como bem escreveu Francisco Elias de Terrada, entendeu a tradição brasileira como nenhum outro antes dele, elaborando uma doutrina política que se constitui, antes de mais nada, na, abre aspas, teoria brasileira do Brasil, fecha aspas, na, abre aspas novamente, teoria da tradição brasileira com traços de granítico castelo, destinado a suscitar adesões para quem queira em tempos vindouros conhecer a substância do Brasil, fecha aspas. Tal doutrina necessária, como salientou Heraldo Barbuí, por firmar os autênticos conceitos do homem, da sociedade e do Estado, encontra-se já plenamente sintetizada no Manifesto de Outubro, havendo sido posteriormente desenvolvida em outros manifestos, bem como em discurso, em livros, discursos e artigos publicados em jornais e revistas de todo o país. O integralismo constituiu, na década de 1930, o primeiro movimento de massas da nação
reunindo em torno da sua bandeira, a gloriosa bandeira azul e branca do Sigma, o mais brilhante e pujante grupo de intelectuais de que se tem notícia na história pátria e formando a primeira agremiação política realmente nacional do país desde o ocaso do Império. Nesse período, o movimento integralista, tendo como principal instrumento a Ação Integralista Brasileira, AIB, tornou-se a maior escola de civismo, de patriotismo e de sadio nacionalismo que a nação brasileira já teve, e também a grande atalaia do Brasil tradicional e integral, do nosso Brasil profundo, verdadeiro e autêntico, que aliás só não caiu em poder dos vermelhos em 1935, graças à força do integralismo, como reconheceram, dentre outros, o líder comunista Luiz Carlos Prestes e o secretário-geral da Internacional Comunista. Embora esteja hoje longe de ter as dimensões e o vigor que possuía nos idos da década de 1930, quando chegou a reunir em suas fileiras mais de 1,5 milhão de brasileiros, o movimento do Sigma continua vivo e tem crescido a cada dia, sendo sua doutrina essencialmente cristã brasileira ainda mais atual e necessária na hora presente para nossa terra de Santa Cruz do que o era nos anos 30. Inspirado antes e acima de tudo nos ensinamentos perenes do Evangelho, na doutrina social da Igreja e nas lições de grandes pensadores brasileiros, o integralismo tem como lema a tríade Deus, Pátria e Família e como símbolo a letra grega sigma, que é um sinal de soma e foi também usada pelos primeiros cristãos da Hélade para indicar o nome do Salvador, Sóteros. São estes os pontos fundamentais da sua doutrina. A afirmação da existência de Deus e da alma imortal do homem, concepção integral do universo e do ente humano, patriotismo, nacionalismo integral, justo, equilibrado, sadio e construtivo, alicerçado na tradição e tendente ao autêntico universalismo, que não pode e não deve ser confundido com internacionalismo liberal ou comunista, defesa da família, célula máter da sociedade e do município, célula máter da nação, centralização política e descentralização administrativa, economia dirigida no sentido da supremacia do bem comum sobre os bens particulares, respeito à tradição nacional, combate sem tréguas ao comunismo e ao liberal capitalismo internacional, sustentação da harmonia e da justiça social, garantia da propriedade justa e honesta, cumpridora de sua função social, ampla difusão da propriedade e do capital, restauração dos princípios de autoridade, hierarquia e disciplina, luta sem tréguas contra o racismo em prol da valorização do nosso povo e das nossas tradições, bem como dos grandes escritores e pensadores pátrios, pugna pela construção de uma democracia orgânica e de um Estado ético, orgânico, integral cristão, instrumento da nação, da pessoa humana e do bem comum. Como ressaltou Plínio Salgado, a família é a base do movimento integralista, pois nela encontramos a presença de Deus, pois nela, abre aspas, encontramos a presença de Deus, a dor do homem, o sentimento da pátria, o princípio da autoridade, a essência da bondade, a grandeza das abnegações e das renúncias, a fonte ética perene, onde o Estado aure a sua força e o seu esplendor. Célula básica e fundamental da sociedade,
A família tem como alicerce a natureza humana e é anterior ao Estado, que deve preservá-la e jamais violentá-la. Consoante escreveu Plínio Salgado, abre aspas, sem tradição não há pátria, fecha aspas. Abre aspas novamente, a tradição ao caráter da nação, fecha aspas, e um povo, e abre aspas novamente, um povo que não respeita o passado não tem dignidade no presente, fecha aspas. Em decorrência disso, o integralismo é um movimento tradicionalista que compreende a tradição, nas palavras de Plínio Salgado, como, abre aspas, passado vivo, fecha aspas, isto é, aquilo que, abre aspas uma vez mais, é vivo no passado, fecha aspas, e que se identifica com, abre aspas novamente, o que é vivo no futuro, fecha aspas, e que deve ser defendido por todo verdadeiro tradicionalista, que ao mesmo tempo deve guerrear o passado naquilo que este tem de morto. Daí dizermos que o integralismo é tão tradicionalista quanto antipassadista, ou nos dizeres de Gustavo Barroso, abre aspas, é tão tradicionalista quanto é antissaudosista. O integralismo é um movimento de cultura e de renovação social que propugna a implantação no Brasil do Estado integral, isto é, do Estado corporativo cristão, antitotalitário, anti-individualista, antiliberal e anticomunista, baseado na fé cristã, inspirado nos ensinamentos do tomismo e nos princípios fundamentais da civilização cristã e alicerçado na dignidade da pessoa humana. Do ponto de vista econômico, o integralismo, inspirado na doutrina social da Igreja, é corporativista, solidarista e distributista, defendendo a colaboração harmoniosa entre o trabalho e o capital e a ampla disseminação da propriedade, do crédito e do capital, e faz sua a seguinte sentença de Santo Antonino de Florença, que resume muitíssimo bem toda a doutrina econômica cristã e tomista, abre aspas. A produção existe para o homem e não o homem para a produção, fecha aspas. Estado forte, sobretudo moralmente forte, mas jamais totalitário e absorvente, o Estado integral se assenta nos direitos naturais da pessoa humana e repele no campo econômico a usura, a especulação e a exploração do homem pelo homem. Tendo mencionado a dignidade da pessoa humana e seus direitos naturais ou fundamentais, e sabendo que atualmente alguns indivíduos nos meios católicos se opõem bastante à ideia de que a pessoa humana possui uma dignidade e direitos naturais que lhe são intrínsecos, julgamos oportuno citar um trecho da radiomensagem de Natal de 1942 do Papa Pio XII, em que este fala de tal dignidade e de tais direitos. Abre aspas. Quem deseja que a estrela da paz desponte e se estabeleça sobre a sociedade, concorra pela sua parte em restituir à pessoa humana a dignidade que Deus lhe concedeu desde o princípio. Oponha-se à excessiva aglomeração dos homens, ao modo de multidões sem alma, à sua inconsistência econômica, social e política, intelectual e moral, à sua falta de princípios sólidos e de profundas convicções, à sua superabundância de excitantes dos sentidos e instintos e à sua volubilidade. Favoreça com todos os meios lícitos, em todos os campos da vida, aquelas formas sociais em que se encontra
possibilidade e garantia para uma plena responsabilidade pessoal, tanto na ordem terrestre como na eterna. Defende o respeito e atuação prática dos seguintes direitos fundamentais da pessoa: o direito a manter e desenvolver a vida corporal, intelectual e moral, e particularmente o direito a uma formação e educação religiosa. O direito ao culto de Deus, particular e público, incluindo a ação da caridade religiosa, o direito máximo ao matrimônio e a consecução do seu fim, o direito à sociedade conjugal e doméstica, o direito ao trabalho como meio indispensável para manter a vida familiar, o direito à livre escolha de Estado, também sacerdotal e religioso, o direito ao uso dos bens materiais, consciente dos seus deveres e das limitações sociais, fecha aspas. Antes de Pio XII, o seu predecessor, o Papa Pio XI, na célebre encíclica Mit brennender Sorge, em que condenou o nazismo, já havia falado que o homem, enquanto pessoa, está de posse de direitos concedidos por Deus que devem ser defendidos contra toda e qualquer investida da comunidade que os queira negar, abolir e interceptar-lhes o exercício. Bem, mas voltemos ao texto. Doutrina político-social orientada por uma filosofia decorrente dos evangelhos de Cristo e fundada nas preleções de Santo Tomás de Aquino, o integralismo não admite a liberdade licenciosa do liberalismo, que não faz qualquer distinção entre o bem e o mal e preconiza a implantação imediata do Estado ético, baseado na lei natural e de acordo com os princípios do Evangelho. Como fez ver Francisco Galvão de Castro, o integralismo, ao contrário do liberalismo, faz distinção entre o bem e o mal, e o Estado ético integralista favorecerá aquele e reprimirá este, assegurando a mais ampla liberdade para os bons costumes e para os divertimentos sãos, mas não permitindo os costumes corruptos que contaminam a sociedade, nem tampouco as diversões que apenas deleitam os bestiais instintos das multidões depravadas. Quanto ao direito, o integralismo é, ainda como fez ver Francisco Galvão de Castro, jusnaturalista no sentido clássico ou tradicional do vocábulo, e como tal antipositivista, de modo que o Estado ético integralista, abre aspas, será um Estado obediente às normas do direito natural, bem como aos preceitos da lei de Deus, fecha aspas. Assim, o Estado ético preconizado pelo integralismo não se confunde, de modo algum, com o Estado ético de inspiração hegeliana, defendido, por exemplo, por Giovanni Gentile, Benito Mussolini e outros teóricos do fascismo italiano. Com efeito, como bem acentuou Miguel Reale, o Estado ético integralista é um Estado transcendido pela ética e movido por um ideal ético, ao passo que o Estado ético de inspiração hegeliana é visto por seus defensores como fonte única e exclusiva do direito e da moral e personificação da própria ética. Diversamente do Estado ético hegeliano, o Estado ético orgânico integral cristão, defendido pela doutrina do Sigma, não pretende ser um fim, do mesmo modo que não busca ser um princípio, mas tão somente um meio a serviço do homem e do bem comum, jamais podendo atentar contra as justas liberdades
a dignidade e a inviolabilidade da pessoa humana. Igualmente distante do Estado neutro do liberalismo e do Estado totalitário do comunismo, o Estado ético orgânico integral cristão dispõe de elementos, autoridade e força necessários para realizar o bem comum, e nele os sindicatos e corporações não são meros órgãos do Estado, como no modelo fascista, mas sim peças mestras do mesmo Estado. Daí ter afirmado com toda a razão Lúcio José dos Santos que dizer que os integralistas, abre aspas, somos inimigos da democracia e queremos o Estado totalitário é uma calúnia e uma inépcia, fecha aspas. A propósito, não conhecemos modelo de organização da sociedade mais perfeito e sadiamente democrático que a democracia orgânica integral cristã, preconizada pelo autor do conceito cristão da democracia, Plínio Salgado, e pelos demais integralistas autênticos. Na concepção integralista, o regime corporativo é um modo de organização social que tem por base o agrupamento dos homens de acordo com a comunhão dos seus legítimos interesses e das suas funções sociais, e por necessário coroamento, a representação pública e distinta desses mesmos organismos, representação esta que é absolutamente fundamental para que exista a autêntica representação política e, portanto, a autêntica democracia. E, aliás, lembramos que Santo Tomás de Aquino foi no Tratado da Lei da Suma Teológica o primeiro autor que falou da democracia em sentido positivo, associando a representação. Como enfatizou Tasso da Silveira, o integralismo não é uma vaga ideologia, mas, abre aspas, uma doutrina profundíssima, supremamente realista, no sentido de que está em perfeita adequação com a nossa realidade. Fecha aspas. Aliás, o integralismo, fundado na concepção integral do universo e do homem, rejeita todas as ideologias que, com efeito, se caracterizam, antes de tudo, por suas visões parciais do mundo, que tentam utopicamente reconstruir à luz de interpretações totalmente enviesadas da realidade. O integralismo combate o espírito burguês, a este opondo o espírito nobre, que é também o espírito de Cristo, de que nos falou Plínio Salgado, Este tão grande quanto injustiçado pensador patrício, bravo, cavaleiro do Brasil integral, na feliz expressão de Ribeiro Couto, opôs o espírito essencialmente nobre do Rei dos Reis ao espírito burguês, frisando que este último é um espírito, abre aspas, de comodismo, inércia, incapacidade de se elevar a ideais nobilitantes, incompetência para caminhar contra a corrente dos erros e o vendaval da loucura contemporânea. Fecha aspas. E que o combate contra tal espírito significa, antes de mais nada, a autoimposição de, abre aspas, normas de nobreza, tanto na vida particular como na vida pública. Fecha aspas. Assim, ainda segundo o autor de Primeiro Cristo e de Espírito da Burguesia, Plínio Salgado, nosso combate contra o espírito burguês deve principiar em nós mesmos, correspondendo à revolução interior, sempre preconizada por esse valoroso bandeirante de Cristo e da nação.
Inspirado nos ensinamentos de Plínio Salgado a propósito da Revolução Interior, Gustavo Barroso sustentou que esta, definida como, abre aspas, mudança de atitude do espírito em face dos problemas que se lhe apresentam em qualquer ordem moral ou material, fecha aspas, se realiza em, abre aspas novamente, nosso íntimo, e somente após essa realização vai modificar o determinismo ambiente, interferindo na sucessão de causas e efeitos, a fim de criar novas causas que deem como resultado novos efeitos, fecha aspas, sendo por isso invencível. É uma revolução que, abre aspas, muda todos os conceitos e dá um novo sentido de vida, fecha aspas, se processando, abre aspas novamente, com ideais e homens cheios dessas ideias, com ideias e homens cheios dessas ideias, não correndo o perigo de ver à sua frente, no dia da vitória, um deserto de homens e de ideias. Fecha aspas. Decisiva vitória do homem em sua guerra interior. A revolução espiritual ou revolução interior é uma mudança de atitude do espírito em face dos problemas que lhe são apresentados, é uma transmutação integral de valores. Berço do autêntico homem novo de que nos falou o apóstolo, a revolução do espírito é um combate perene do ente humano contra si mesmo, ou do homem novo contra o homem velho, este portando a tendência ao mal e aquele a se iluminar na expressão de Plínio Salgado, com abre aspas, luz que de si mesmo tira e que é a aspiração ao bem, fecha aspas. Se, como escreveu Chesterton, o homem moderno é, abre aspas, um viandante que se perdeu na estrada, fecha aspas, e que, abre aspas novamente, tem de regressar ao ponto de partida, se quiser se lembrar de onde veio e para onde vai. Fecha aspas, podemos dizer que, em última análise, a revolução interior, de acordo com o significado etimológico e astronômico do termo revolução, é esse retorno do homem ao seu ponto de partida. Do mesmo modo que a revolução política e social autêntica não é senão um retorno da nação à ordem e ao equilíbrio perdidos, bem como as bases morais que a formaram. Daí ter Plínio Salgado assim afirmado em discurso proferido na Câmara dos Deputados, em Brasília, aos 29 de abril de 1963. Abre aspas, a doutrina que prego é revolucionária. A palavra revolução, conforme indica a sua etimologia, significa retorno. O prefixo ré quer dizer volver a alguma coisa. Isto representa o seguinte: quando se dá um desequilíbrio econômico, social ou político numa nação, urge uma revolução para retornar ao equilíbrio perdido. Fecha aspas. Destarte, a revolução preconizada pelo integralismo nada tem da revolução moderna e antitradicional, abre aspas, revolução que vem de longe, fecha aspas, no dizer de Plínio Salgado, e abre aspas novamente, que explodiu um dia nos episódios trágicos do terror, fecha aspas, sendo ao contrário desta um retorno à fé, à ordem e à tradição. A concepção de revolução de Plínio Salgado e do integralismo é muito semelhante à do há pouco citado escritor e pensador inglês G.K. Chesterton e de seu amigo Hilaire Belloc, ou Hilaire Belloc, como preferirem, e aliás a semelhança entre a concepção
de Revolução de Belloc e a Revolução preconizada por Plínio Salgado e pelo integralismo, ambas totalmente compatíveis com a doutrina tradicional católica, foi evocada pelo padre Ludovico Caulen em excelente trabalho sobre o integralismo à luz do catolicismo, enfeixado no segundo volume da obra Ciência e Religião, de Monsenhor Emílio José Salim, publicado em 1937 e depois transcrito nos livros O Solidarismo e os Sistemas Fascistas, do padre Everardo Guilherme, e O Integralismo perante a Nação, de Plínio Salgado. Sejam estas as nossas palavras a respeito da rica, fecunda e vigorosa doutrina do integralismo, movimento que foi e é, nas palavras de Madeira de Freitas, uma admirável escola, abre aspas, escola de civismo, de brasilidade e de fé, fecha aspas, e que desde 1932 tem lutado para instaurar em nosso Brasil, abre aspas, o grande império cristão da América, fecha aspas, de que nos falou Alcibíades de Lamarre. Por Cristo e pela terra de Santa Cruz. Muito obrigado, Anauê.